Ótimo dia, família. Tudo bem com vocês? Eu sou Mako Magnatia e estamos aqui em mais um vídeo do meu ponto de vista. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o porquê das coisas parecerem darem errado quando a gente tenta se elevar de alguma forma, seja no físico, no espiritual, no mental, no financeiro. Sempre quando a gente tenta se elevar de alguma forma, às vezes aparece algum imprevisto, parece alguma coisa que se parece um erro, que se parece algo te impedindo de evoluir, de se elevar. E no caso, o universo não está contra você, mas é um padrão do universo, é um teste universal para que você consiga se elevar. Porque se elevar é muito mais difícil do que se manter no mesmo nível que você está agora. Então sempre vai ter um teste universal para que você evolua de alguma forma. Por exemplo, se você tenta evoluir financeiramente, investe em um projeto, quer começar o seu próprio negócio, aparece um imprevisto financeiro. Parece uma conta para pagar, uma conta inesperada para pagar, alguma coisa quebra, o gás acaba, sempre acontece alguma parada do tipo para te impedir, entre aspas, tá ligado? Quando você tenta começar a treinar, aparece uma pá de dor no corpo, desânimo excessivo, tá ligado? E parece que as coisas tentam te impedir de evoluir, mas não, esse é o teste de força, é o delay universal que no caso te ajuda a evoluir passando por essa fase, que é o delay universal. É sempre bom lembrar que toda vez que você vai se elevar de alguma forma, sempre vai aparecer esse teste. E a gente pode utilizar dois exemplos para facilitar a compreensão dessa parada. Que no caso pode ser o exemplo da frigideira, tá ligado? Quando você esquenta a frigideira por um bom tempo, ela fica muito quente, certo? Você desliga o fogo. Porém, se você tocar na frigideira ainda, você vai se queimar, porque mesmo com o fogo não estando ligado, ela ainda está quente, ainda está fervendo e você vai se machucar com isso. E por que eu estou utilizando desse exemplo? Porque a evolução e a elevação é dessa mesma forma. Mesmo que você mude o pensamento e comece a mudar sua rotina, seja financeira, seja em questão da saúde física, mental, espiritual, sempre vai ter o fogo da frigideira ainda. Você pode desligar o fogo, mas ainda vai estar quente e vai te queimar. Mas não quer dizer que a frigideira não vai esfriar e que você vai conseguir tocar nela sem se queimar. Então, mesmo que essa parada ainda te machuque, você tem que continuar lá. No caso, não encostando na frigideira, mas continuar no processo de elevação, mesmo que as coisas não estejam dando certo. E o outro exemplo que a gente pode utilizar é o exemplo da gota de água, certo? Quando a gente vê a gota de água caindo dentro de um copo de água, por exemplo, em câmera lenta, a gente percebe que a água, toda vez que a gota de água cai na água, ela bate, entra um pouco e rebate e volta, tá ligado? E fica nesse processo até ela cair completamente dentro do copo de água. O processo de elevação, assim como a frigideira e assim como a gota de água caindo em câmera lenta no copo, é a mesma parada, tá ligado? É um processo que exige constância, precisa de ânimo, você precisa lidar com isso com ânimo. Mesmo que você não tenha vontade de fazer, mesmo que você não esteja se sentindo preparado para fazer, você tem que fazer mesmo assim, porque é necessário. E uma hora ou outra você vai ter que passar por isso. Então é melhor você passar o quanto antes do que esperar o máximo de tempo possível, procrastinar o máximo de tempo possível para passar por essa situação. Então é muito melhor você passar o quanto antes para você não sofrer o efeito colateral. Porque, por exemplo, toda vez que você liga o fogo para esquentar a frigideira, ela vai ficando mais quente. E quanto mais você esquenta ela, mais ela demora para esfriar. A mesma coisa para quando você procrastina algo que você sabe que vai te levar. Então, não procrastine em questão da sua elevação, seja corporal, financeiramente, espiritual, mentalmente. Não procrastina. Faça o que é necessário, porque uma hora ou outra você vai ter que fazer. E é melhor fazer antes do que esperar o máximo possível e sofrer os efeitos colaterais dessa parada, tá ligado? Então, as coisas darem errado para você quando você tenta se elevar, não é um sinal que você tem que parar de tentar. Isso é um teste universal. É algo que sempre vai acontecer quando você for se elevar. Se você vai começar algo novo, sempre vai aparecer um desafio ou algo dando errado.
Se você começar a fazer flexão, você nunca fez flexão, você começa a fazer flexão, você vai tentar fazer e, tipo, vai doer os braços, tá ligado? Vai doer o peitoral, você vai se cansar mais rápido. Se você começar a correr, vai ser mais desafiador. Mesmo assim, você não deve parar de fazer isso, tá ligado? Você tem que continuar mesmo com esse desafio, que é a questão da frigideira quente. Uma hora ela vai esfriar e vai ficar mais tolerável. Você vai conseguir aguentar e vai melhorar e vai evoluir e vai elevar até ir para o próximo nível, porque são níveis, tá ligado? Então, sempre foque na constância de continuar fazendo, mesmo que esteja parecendo que você não está tendo resultado ou que está dando errado. Se você sabe que vai te levar de alguma forma, continua fazendo. Foda-se o resto, tá ligado? Continua fazendo, que você vendo ou não, isso vai te dar resultados, tá ligado? Você não vê a porra da semente crescendo dentro do solo, mas você sabe que ela vai crescer, tá ligado? Então continue fazendo. É uma semente que você vai plantar e se você continuar regando, vai ter resultados, você vai ter frutos, independente do que seja, tá ligado? Se for te levar de alguma forma, plante a semente, mano, e não esquece de regar, tá ligado? Porque ela precisa de cuidado. E é essa parada, tá ligado? E o pensamento positivo também, em questão de que mesmo que você não esteja vendo o resultado, mesmo que o resultado seja invisível, que isso tá dando certo, que isso vai dar certo. Porque a gente não precisa de provas no material para saber que a planta tá crescendo. Ela cresce, simplesmente se você alimentar ela com a água, tá ligado? Se você hidratar ela com a água. E é exatamente isso, mano. Então, não desiste se você acha que tá dando errado ou que aconteceu algum imprevisto que te atrapalhou de continuar. Continua, mano. Independente do que esteja acontecendo, continua, tá ligado? Porque você tem forças para lidar com isso, como qualquer outra pessoa, tá ligado? Independente se você fazer ou não, as coisas vão continuar aí. O mundo vai continuar girando, o tempo vai continuar passando, tá ligado? Então aproveite para fazer isso o quanto antes, evolua o quanto antes, melhore o quanto antes, tá ligado? Faça o máximo possível para você conseguir melhorar, se elevar de alguma maneira. E no caso, existe alguma maneira de superar esse teste universal, que é as coisas darem errado quando você tenta se elevar de alguma maneira? Sim, utilizando a mente ao seu favor. Às vezes a gente sente raiva por não conseguir algo que a gente queira ou por não estar tendo o resultado que a gente queria ter naquele momento. Porém, essa raiva que está dentro de si pode ser transmutada em energia física para você conseguir agir, conseguir fazer mais ações nesse plano aqui para você conseguir ter mais resultados futuramente ou até instantaneamente, tá ligado? Seja num treino, seja em um projeto que exige ali a concentração e força física para você fazer, tá ligado? Você precisa transmutar essa energia. Porque se você não transmutar, ela vai voltar como raiva para o mundo externo e não vai te agregar em nada. Aliás, só vai te trazer coisas ruins, tá ligado? Então você precisa ter o controle da transmutação. Você precisa fazer a transmutação mental, independente da emoção ou do sentimento que você está sentindo. Você precisa identificar esse sentimento, você precisa identificar essa emoção para fazer a transmutação mental, para você conseguir emanar essa parada para o universo, para o mundo exterior da melhor maneira possível e utilizar isso como uma ferramenta. Porque as emoções e os sentimentos simplesmente são ferramentas, elas estão aqui para nos ajudar. Mas da mesma forma que as emoções e os sentimentos são ferramentas, elas também são armas. Se você não souber utilizar uma arma, você vai acertar alguém errado, você pode se acertar, se machucar, tá ligado? Então você precisa conhecer o máximo possível sobre a transmutação dessa parada. Que é transformar o peso dessa parada em ouro, tá ligado? O peso do chumbo, da ignorância, dessa parada, desse sentimento ruim, o ouro da consciência, da iluminação, tá ligado? Das coisas boas que você pode gerar a partir disso. Porque às vezes você pode ver uma situação onde duas pessoas passaram pela mesma situação externa, porém uma pessoa se quebrou naquela parada, tipo, não conseguiu superar aquele trauma e outra pessoa usou aquela força, aquele sentimento ruim, aquele trauma como combustível para se elevar, para sair daquela situação, tá ligado? E eu sei que você conhece pessoas que passaram por isso. O que mudou não foi a situação externa, e sim o interno da pessoa, como que ela transmutou a própria energia para se elevar, tá ligado? E por isso a transmutação mental é tão importante,
Porque independente do que aconteça no mundo externo, a gente tem o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não está ligado com o que a gente pode fazer no mundo externo, e sim no como a gente reage ao que nos acontece, tá ligado? Porque a gente tem total escolha de como a gente pode reagir a qualquer situação que acontece com a gente, tá ligado? Situações que a gente não tem controle, entendeu? Então, foque em estudar a transmutação mental, em como você vai transmutar sua energia, sentimento, suas emoções, para que elas não sejam armas utilizadas contra si mesmo, tá ligado? Porque senão, uma hora ou outra, você vai acabar atirando no próprio pé. E por isso é tão importante você aprender a transmutar essas paradas, mano. Então, todos os sentimentos, todas as emoções, elas podem ser transmutadas, tá ligado? A raiva pode se tornar energia física, a tristeza, ela pode se tornar, por exemplo, um momento para reflexão, para recalcular a rota, para tomar uma ação melhor, uma atitude melhor, tá ligado? Todas as emoções e sentimentos são ferramentas para sua evolução. Se lembre disso. E um passo muito importante também é não se apegar na situação que está acontecendo e que você pode ver agora, no externo. Por exemplo, alguma coisa deu errado para você, alguma coisa não está dando certo, mesmo que você queira fazer, não se apega na visão de que está dando errado, que não está dando certo, que você não está conseguindo. Se apegue na visão de que você está no estado de evolução, que você está evoluindo e está progredindo, independentemente se você está vendo progresso ou não, porque o pensamento ele também influencia muito na sua tomada de decisão, tá ligado? Às vezes você pensa conscientemente que o bagulho tá dando errado, você já tá mandando essa parada pro seu subconsciente. E 95% do nosso cérebro é inconsciente, mano. Só 5% de nós é consciente. Então, toda vez que você fala, essa parada tá dando errado, isso não vai dar certo, eu vou desistir dessa parada, você tá mandando um código pro seu subconsciente, mano. E, mano, você tá mandando um código negativo pro seu subconsciente. Então pensa, independente de que eu não estou vendo o resultado ou que isso está parecendo estar errado, eu sei que está dando certo. Fala que tá dando certo, tá ligado? Acredita que tá dando certo. De início você não vai acreditar porque é um processo, né, mano? E é o subconsciente que trabalha a maior parte das vezes. Por isso é muito importante cuidar do seu subconsciente, tá ligado? Mandando um máximo de mensagens positivas para ele, para você conseguir adestrar ele, conseguir controlar o subconsciente, porque ele é muito importante para sua evolução. Principalmente porque o nosso cérebro tem uma neuroplasticidade foda, tá ligado? Ele é pica em se adaptar. Então, aproveita, usa essa parada ao seu favor, tá ligado? Aproveita da neuroplasticidade do seu cérebro. Então, mesmo que você não esteja vendo o resultado, manda essa parada pro seu subconsciente. Repete que está dando certo. Foque em enxergar, direcione a sua atenção para as coisas boas que estão acontecendo na sua vida, mesmo que pareça que não esteja acontecendo tantas coisas boas, tá ligado? É só você direcionar a sua atenção para as coisas boas que você vai adestrar o seu subconsciente para ele conseguir ampliar a visão de coisas boas que estão acontecendo com você, tá ligado? Porque é que nem eu já falei, às vezes o problema é uma bênção disfarçada, tá ligado? Na maioria das vezes, se não 100% das vezes. Porque sempre é algo para sua evolução, tá ligado? Se você tá passando por um desconforto agora, é para sua evolução. Nada que é entregue para você é para te prejudicar. Tudo é para sua evolução. Seja mental, fisicamente, espiritualmente, é para sua evolução, tá ligado? Então não reclama das situações que você tá passando. Além de prejudicar o seu corpo, a sua mente, a reclamação ela vai fazer você enxergar o mundo de uma maneira mais cinza, vai fazer você perder a esperança na vida, tá ligado? No seu potencial, perder a esperança no seu potencial. E você tem um potencial infinito, tá ligado? Independente da situação que você está passando. Então não perca a esperança e nem alimente pensamentos negativos, porque tudo é para sua evolução. Pelo menos comigo, os maiores picos de evolução foi quando eu passei por situações extremamente desconfortáveis. Às vezes situações que eu achava que eu ia morrer, tá ligado? Que eu falava, não, mano, não, eu não aguento mais essa parada. E, tipo, foi nessas situações de extremos desconforto, de extrema dor que eu consegui evoluir, tá ligado? Consegui me tornar o que eu sou hoje.
e conseguir lidar melhor tanto com meus pensamentos, quanto com as minhas emoções, quanto com os desafios que acontecem no cotidiano, tá ligado? E eu continuo evoluindo. Todo desconforto é para sua evolução. Não esquece disso, tá ligado? E os maiores desconfortos que acontecerem com você, as maiores dores que você vai sentir, sempre vão te ensinar alguma coisa, tá ligado? Se você estiver disposto mesmo a observar aquela parada, você vai conseguir evoluir de fato, porque vai te ensinar alguma coisa, você vai dar um salto do fundo do poço, tá ligado? E vai conseguir superar aquela parada. Porque a gente foi feito para superar qualquer tipo de dificuldade, tá ligado? O nosso cérebro é especializado em criar soluções, tá ligado? Então foca, porque sempre tem uma solução. Às vezes na ansiedade, no desespero, você não consegue enxergar a solução de momento. Mas acalma, mano. Qualquer coisa tem a solução. E se tá fora do seu controle, já tá resolvido, mano. Não tem por que você se preocupar se já está fora do seu controle. Então não tem por que você ficar se torturando mentalmente se algo que está fora do seu controle está acontecendo com você. Não se torture, tá ligado? Não se martirize, não fica com a ruminação mental de que as coisas estão contra você. Senão você vai treinar o seu cérebro para enxergar as coisas como um ataque a você, sendo que não é isso. Tudo que acontece com você é para sua evolução, tá ligado? E o mais importante também, uma das coisas mais importantes, é não esquecer desse teste universal. Toda vez que você tentar se elevar de alguma maneira, vai acontecer alguma coisa para tentar te manter no mesmo nível que você tá. Se você manter se você manter a constância e continuar avançando, mesmo com essa coisa tentando te manter nesse nível que você está agora, você vai conseguir passar para o próximo nível e as coisas vão melhorar. Até o momento que você vai se elevar de novo e vai acontecer essa mesma parada e você vai conseguir superar essa parada de novo, tá ligado? É uma constante evolução até o fim da nossa vida. Não se esqueça disso. Toda vez que você tentar se elevar, coisas ruins vão acontecer com você, tá ligado? E essas coisas ruins são boas, porque vão nos deixar mais forte. Então não esquece dessa parada, mano. Acredito que seja o mais essencial, além da transmutação mental. Boa parte dos conhecimentos que eu adquiri sobre a transmutação mental foi através do Kybalion, tá ligado? Que é os ensinamentos das leis herméticas e essas paradas. Eu acredito que se você tá aqui nesse canal, muito provavelmente você conhece o livro. Mas caso você não conheça, ou acredita que a leitura dele seja um tanto difícil de entender por ter sido escrito no século XX, não tenho certeza, acredito que tenha sido escrito no século XX, mas lá em 1900 e bolinhas, tá ligado? Eu fiz uma adaptação desse livro, tá ligado? Pra facilitar o conhecimento, espalhar esse tipo de conhecimento, principalmente que tá vindo muitas pessoas querendo a evolução, tanto espiritual, quanto física, quanto mental. As pessoas estão querendo se elevar cada vez mais. E esse conhecimento é muito importante, tá ligado? E se esse vídeo tá vindo até você, é porque é o momento certo de você aprender essa parada, tá ligado? Eu vou deixar 2 links aí na descrição com essa adaptação que eu fiz, que é de um projeto que eu tenho chamado Literatura Marginal, que é para descomplicar todas as leituras que têm uma linguagem um tanto arcaica ou uma leitura maçante para quem não tem um costume de ler livros, fica muito mais fácil de entender, tá ligado? Facilitar a compreensão e também a aplicação, utilizando de exemplos que são compreensíveis para nossa geração, principalmente, tá ligado? Mas exemplos mais simplificados para você conseguir entender. Eu mantenho um conteúdo o mais profundo possível para o livro não perder a profundidade, mesmo sendo uma adaptação, tá ligado? Então eu vou deixar os 2 links aí, tanto do livro físico, caso você queira adquirir, quanto do e-book. E eu tenho certeza que isso será uma boa para você, tá ligado? E bom, eu saí um pouco do roteiro, mas foda-se, eu falei o que eu senti, o que eu tinha que falar, tá ligado? E é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no canal, faz todas essas baboseiras aí que o YouTube pede para entregar para mais pessoas como você que tá buscando a elevação mental, espiritual e física, tá ligado? E é basicamente isso.
O Instagram do Meu Ponto de Vista vai estar aí na descrição, juntamente com os dois links da adaptação do Caibalion, para facilitar a leitura e para facilitar a nossa comunicação. E é basicamente isso. Eu espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana e até mais.